A aula de hoje é no rio. No rio não, é no deserto. Estamos no deserto. Hoje nós iremos ver o Deus que provê no maná. Eu, se miúdos. Aê! Poporopó, Cristo um dia me salvou. E também. É meu nariz! Estou alegre, porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Vamos contar-lhe a razão de estar alegre assim. Um dia me salvou, também me transformou, por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Praise God. Glória a Deus. Amen. Tony is the first missionary that we have sent out O Tony é from this church, primeiro missionário que a gente enviou para fora dessa igreja, but we trust it's the first of many. mas a gente confia que é o primeiro de muitos. Amen. Portugal, good place to work. Portugal é um bom lugar para trabalhar. Plenty of sunshine and nice beaches. É muito brilho de sol e muita praia também. I think I feel the call of God Acho que eu myself, sinto o chamado de Deus por isso, né? especially during the winter in Ireland. Especialmente durante o inverno na Irlanda, né? Amen. Let's continue to pray for Tony. Vamos continuar a orar por ele. Amen. So we're going to go to the Word, and we're going to begin at Matthew 27, verse 9. Sorry, Acts 27. Sorry. Acts 27, the beginning of verse 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Sorry, Acts 27 and begin at verse 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, Do we have it in English as well? pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Somebody get it in English in their Bible, please. Thank you. Okay, so Paul is advising these people. He's a prisoner on this ship. Então Paulo está aconselhando essas pessoas, ele é um prisioneiro nesse navio. Okay, and this is his advice. Verse 10. Este é o conselho dele. E depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, amoestava-os Paulo, We need verse 10. dizendo-lhes: varões, pelo que vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Okay, sorry, I need the English as well, please. Men, I can see that your voyage is going to be disastrous and to bring great loss to ship and cargo, so to our own lives also. Okay, this is the advice Paul gave to the men on the ship. Esse é o conselho que Paulo deu para os homens do navio. He says, this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but of lives as well. Okay, so, I'll say that again. yeah, just read out that verse, verse 10. Que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também na nossa vida. Okay, Paul was a prisoner on the ship. The ship was going to Rome. Então Paulo era um prisioneiro no navio, o navio estava indo para Roma. There were hundreds of people on board this ship. Tinham centenas de pessoas nesse navio. And God revealed to Paul that if they started to sail now,
that there would be a disaster. E Deus revelou para o Paulo que se eles começassem a navegar agora, teria desastre. I want you to look at the reaction to Paul's Eu advice. quero que você olhe para a reação, para o conselho do Paulo. We're going to be going through Acts 27, love, okay? Thank you. Next verse, verse 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. I need it in English. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Okay, so when you don't listen to advice that you're given, Então, quando você não escuta o conselho que você é dado, when the advice is from God, quando o conselho é de Deus, it can have very serious consequences. pode ter consequências bem graves e sérias. When God warns you Quando Deus te aconselha that this journey you're on que essa jornada na qual você está is going to end in disaster, acabará em desastre, you should pay attention to what God says. você deve prestar atenção ao que Deus diz. There are many warnings in the Word of God. Tem muitos avisos na palavra de Deus. It says in the Bible that life is short Diz na Bíblia que a vida é curta and that there are only two possible e que destinations, só tem dois destinos possíveis: heaven and hell. o céu e o inferno. Jesus warned that men are born on a wide, broad road that leads to destruction. Jesus avisou que os homens nascem num caminho largo para a destruição, But there is a narrow road mas tem um caminho estreito that leads to life. que leva até a vida. And if you are on this wide, broad E road, se você está nessa estrada larga, if you are a sinner that has never been se saved, você é um pecador que nunca foi salvo, if you know that you've broken the law of se God, você sabe que você quebrou a lei de Deus, Christ warns you tonight. Cristo te avisa hoje à noite. Come to Jesus. Venha a Jesus. He's the only Savior. Ele é o único Salvador. This church cannot save you. Esta igreja não pode te salvar, Neither can any church. nem qualquer outra igreja. No pastor can save Nenhum you. pastor pode te No salvar. priest can save Nenhum you. sacerdote pode te There's only salvar. one Savior, Somente tem o the Salvador, Lord Jesus o Christ. Senhor Jesus Cristo. Christ Jesus came into this world to save sinners. Cristo Jesus veio a este mundo para He salvar can os pecadores. save you tonight. Ele pode te salvar hoje He à can noite give you the gift of eternal life e te now. dá o dom da vida eterna agora. Repent and believe the gospel. Arrepende-se e acredite no Evangelho. Turn from your sins and trust in the Lord Jesus Christ. Vire as costas dos seus pecados e confie no Senhor Jesus Cristo. Paul warned the people on this ship, Paulo avisou para o povo neste navio, but they wouldn't listen. mas não o ouviram. The Bible has been written A Bíblia foi escrita and given to e mankind dada para a to humanidade show us the way to heaven. para nos mostrar o caminho para o céu. Don't ignore God's warning. Não ignore o aviso de Deus. Trust in Jesus tonight. Confie em Jesus hoje à noite. Receive him as your Savior, Receba-o como Salvador, as your Lord. como teu Senhor. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Quem clamar o nome do Senhor será salvo. Amen. The gospel is repentance towards God O Evangelho é o arrependimento diante de and Deus faith in the Lord Jesus Christ. e a fé no Senhor Jesus Cristo. Amen. So the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. Então o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Christian, do not be surprised if people will not listen to the gospel. Cristão, não se surpreende se as pessoas não ouvirem o Evangelho. Don't be amazed by this. Não fique maravilhado por isso. Paul wasn't listened to. Paulo não foi escutado, People ouvido. ignored even the words of Jesus As Christ. pessoas ignoravam até as palavras do Senhor Jesus Cristo. But it is our duty to warn men and women Mas é o nosso papel para avisarmos os homens e mulheres that they need to be que saved eles precisam ser salvos. and that the only Savior is Jesus E Christ. que o único Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Amen. Next verse, please.
Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Notice this. It says the majority advised to set sail. Perceba isso, diz a maioria deles que eram avisados para invernar. The majority is not always right. Avisaram para invernar. A maioria nem é sempre certa. The church is a small group in this A world. igreja é um grupo pequeno neste mundo. Jesus said, "Do not be afraid, little flock, Jesus disse: não temas, meu pequeno rebanho, because it gives your Father great joy to give you the kingdom." porque isso dá ao teu Pai grande alegria para te dar o reino. The church of Jesus Christ is in a minority in this A world. igreja de Jesus Cristo está numa minoria neste mundo. Amen. Do not be afraid by this fact. Não tema esse fato. The majority said sail, A maioria disse: navegai, but the majority was wrong. mas a maioria estava errada. Amen. Amen. Verse 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Amen. The south wind blew softly. O vento do sul soprou suavemente. Oh, this was lovely. Foi maravilhoso isso. A soft south wind. Um vento suave do sul. So now let's sail. Então agora vamos navegar. Forget about the Apostle Paul. Esqueça-se sobre o apóstolo Don't listen Paulo. to what he said. Não escuta o que ele fala. There's a lovely soft south wind. Tem um vento suave do sul. Satan can tempt you. Satanás pode te tentar. Everything is lovely if you do what Satan says. Tudo é maravilhoso se você fizer o que Satanás diz. But you can be horribly wrong. Mas você pode estar terrivelmente errado. Verse 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eurocalion. Very soon a terrible storm arose. Logo já uma tempestade terrível se levantou. 1 minute a soft south wind. Um minuto, um vento suave do sul. But the next minute a terrible storm. Mas no próximo minuto, uma tempestade terrível. Things can As change. coisas podem mudar. You think you can ignore God Você pensa que você pode ignorar a and Deus, ignore the word of God ignorar a palavra de Deus, because things are pleasant at this porque moment, as coisas estão agradáveis agora nesse momento, but you do not know the future. mas você nem sabe o A futuro. terrible storm began. Uma tempestade terrível começou. Listen to what God says. Escute ao que Deus diz. Obey the Lord. Obedece ao You can Senhor. be safe in any Você weather. pode estar seguro em qualquer clima. You can have peace in any storm Você pode ter paz em qualquer tempestade. if you are obedient to the word of Se God. você é obediente à palavra de Amen. Deus. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem de Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Okay. Because we were exceedingly tempest-tossed. Fomos açoitados severamente. I wonder, is there somebody like that here tonight? Eu me pergunto, tem alguém aqui hoje assim nessa noite? The storm has been raging in your A life. tempestade se enfureceu na tua vida. You have gone astray from God, Você se desviou de Deus. and the storm has risen. E a tempestade levantou. God has good news for you Deus tem tonight. boas notícias para você hoje à God noite. can help you tonight. Deus pode te ajudar hoje à He noite. controls the storm. Ele controla a He tempestade. can stop the Ele storm. pode pará-la. He can make you secure in the Ele storm. pode te fazer seguro na tempestade. Amen. Verse 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Amen. And continue.
E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. What a verse. Que versículo. When neither sun nor stars appeared for many days. Quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias. Has it been dark for you for many days? Tem estado escuro para você já faz muitos dias. No light has come for Nenhum- many days. Nenhuma luz veio por muitos dias. And it says here about giving up all hope. E diz aqui sobre desistir de toda a esperança. God has a word for those who are on the brink of despair. Deus tem uma palavra para aqueles que estão à beira de desespero. God can use you to bring comfort to those who are losing all hope. Deus pode te usar para trazer a consolação para aqueles que estão perdendo a esperança. Paul was still on this ship. Paulo ainda esteve nesse navio. There was one man in touch with God on this ship. Houve um homem em contato com Deus nesse navio. God's eyes were still on this ship. Os olhos de Deus ainda estavam sobre esse navio. God had placed his servant on this ship. Deus colocou o seu servo neste navio. God has placed you in a place Deus te colocou num lugar where they need the hope of the gospel. onde eles precisam da esperança do evangelho. God has put you in a family Deus te colocou numa família that needs to hear the good news. que precisam ouvir as boas novas. It's been a long time without sun or stars. Já faz muito tempo que está sem sol e estrelas. People around you are giving up all hope. As pessoas ao teu redor estão desistindo de toda a esperança. God has a message for you. Mas Deus tem uma mensagem para você. Hallelujah. Glory to God. Glória a Deus. With God we never give up Com hope. Deus jamais desistimos da esperança. We never give up hope Jamais desistimos da esperança. with God. Com Deus. Verse 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Havendo... No. Look at this. Olhe para isso. Men, you should have listened to me. Senhores, vocês deveriam ter me escutado. You should have listened Você deveria ter escutado to the man of God. ao homem de Deus. You should have listened to God's servant. Você deveria ter escutado ao servo de Deus. If you had, you wouldn't be in this Se situation. você fizesse isso, você não estaria nessa situação. You wouldn't be in this storm. Você não estaria nessa tempestade. I don't know about you, Eu não sei sobre você, but I don't want to hear these words. mas eu não quero ouvir essas palavras. I don't want someday God to say to me, Peter, you should have listened. Eu não quero que algum dia o Senhor venha me dizer: Peter, você deveria ter escutado. Child of God, Filho de Deus, don't turn away from the man of não God. vire as costas do homem de Deus. Don't turn away from the word of God. Nem para a palavra de Deus. Don't turn away from the church of God. Não para a igreja de Deus. God speaks to you Deus fala com você for a reason, por um to motivo, warn you, para te avisar, to protect you. para te proteger. God cares for you. Deus se importa com God você. loves you. Deus te He ama. doesn't want you to make a mess of your life. Ele não quer que você faça uma bagunça da tua vida. Man, you should have listened to me. Homens, vocês deveriam ter me escutado. Think about what God is saying to you in these days. Pense a respeito do que Deus está dizendo para você nesses dias. Don't turn away from the word of God, Não vire as costas para a palavra de Deus. or you may live to regret Ou it. talvez você vive para se arrepender disso. Man, you should have listened to me. Homens, vocês deveriam ter me escutado. I don't want to hear that. Eu não quero ouvir isso. And I hope that you will never have that said to you. Eu espero que ninguém nunca diz isso para você. Listen when God speaks Escute quando Deus fala. and obey His E word. obedeça a sua palavra. What He is saying to O que Ele you, está dizendo para você. do it. Faça-o. It's for your safety. É para a tua segurança. It's for your protection. Para a tua proteção. There are dangers for Christians in this world. Tem perigos para os cristãos neste mundo. Some Christians can make a real
mess of their E lives. alguns deles podem fazer uma grande bagunça das suas And vidas. for me as a pastor, it is very sad to receive messages of people who have gone away from God. Para mim, como pastor, é muito triste receber mensagens das pessoas que se desviaram de And Deus. they end up in a terrible storm. E elas acabam numa tempestade terrível. Proverbs 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. English, please. Plans are established by counsel. By wise counsel, wage war. Plans are established by counsel. Os planos são estabelecidos pelos conselhos. In other words, Em outras don't palavras, make your plans without advice. não faça os teus planos sem ouvir conselhos primeiro. Listen to the man of God. Escute ao homem de Deus. There's a reason God gives pastors to churches. Tem um motivo pelo qual Deus dá pastores para igrejas. Amen. There's a reason there's a shepherd for the sheep. E o motivo pelo qual tem um pastor para as ovelhas. Because there are dangers when the sheep are away from the shepherd. Porque existem perigos quando as ovelhas estão longe do pastor. And by wise counsel, wage war. Pelo conselho sábio, faça a guerra. Amen. Listen to what God says. Escute ao que Deus diz. Amen. Man, you should have listened to me. Homens, vocês deveriam ter me escutado. Amen. We return to Acts 27. Verse 20. E não apareceu. Okay, sorry. 21. He said, "You should have listened to me and not sailed from Crete and incurred this disaster and loss." Vocês deveriam ter me escutado e não saído de Creta para evitar-se dano e perda. Amen. Verse 22. Mas já agora vos aconselho com bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Amen. Now I urge you to take heart. Agora eu te aconselho para ter bom ânimo. God is the God of eternal encouragement. Deus é o Deus do encorajamento eterno. How many times have you been down in your Christian life? Quantas vezes você esteve deprimido na tua vida cristã? And then God has spoken to you E depois Deus falou com você and lifted your spirits. e levantou os teus It has espíritos. happened to me 1,000 times. Aconteceu comigo 1000 vezes. I thank God that I serve a living Eu God agradeço a Deus que eu sirvo um Deus vivo, who speaks que fala and gives words of e encouragement. dá palavras de encorajamento. Amen. Even though these men had made a mess of things, Ainda que esses homens fizeram uma bagunça de God coisas, was merciful to them. Deus foi misericordioso com God eles. sent his servant Deus enviou seu and servo he said, "Take heart. e ele disse: tenha bom ânimo, Take heart. tenha bom ânimo. There will be no loss of life among you, Não terá nenhuma perda de vida entre vocês, but only of the ship." mas somente desse navio. How could Paul speak with such authority? Como que Paulo podia falar com tal autoridade? Amen. Verse 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Amen. God sent his messenger. Deus enviou seu mensageiro. And Paul says, "The God to whom I belong and whom I serve." E Paulo diz: Deus a quem eu sirvo e eu pertenço. Christian, can you say these things? Cristão, você pode dizer essas coisas? This God, Este Deus, Paul's o God, Deus de Paulo, that you belong to him para que você pertence a Ele, and that you serve que him. você o serve. And he sends his messenger to E you. Ele envia o seu mensageiro He para você. sends his word to Ele you. envia a sua palavra para God você. visits his people. Deus visita o seu povo. God is alive. Deus é vivo. God speaks words of life. Deus fala palavras de vida. God transforms us. Deus nos transforma. God encourages us. Deus nos encoraja. God lifts us up when we are down. Deus nos levanta quando estamos para God baixo. knows exactly the words to say to you tonight. Deus sabe exatamente as palavras para dizer para você hoje à noite. Because he's alive. Porque Ele é vivo. Because he is
here Porque Ele está aqui. because He speaks. Porque Ele fala. The God that I belong to O Deus a quem eu and pertenço. the God I E a serve. quem eu sirvo. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Verse Deus. 24. Dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amen. And the first thing God said was, don't be afraid, A Paul. primeira coisa que Deus disse foi: Paulo, não temas. Christian, don't be afraid. Cristão, não temas. God has still got a plan for your life. Deus ainda tem um plano para a tua vida. Paul was a man just like me, just like you. Paulo era um homem assim como eu e você. The storm was terrible. A tempestade era He terrível. was in the ship. Ele estava no navio. He thought maybe he was going to drown. Ele pensou que talvez ia afogar-se. And the first thing God says is, don't be E a afraid. primeira coisa que Deus disse foi: não Christian, temas. tonight, don't be afraid. Cristão, hoje à noite não temas. Why? Por quê? Because Paul, you must be brought before Caesar. Porque Paulo, você deve comparecer perante César. Don't be afraid because God has a future for you. Não temas porque Deus tem um futuro para você. Don't be afraid because God has a purpose for your life. Não temas porque Deus tem um propósito para a tua vida. God has a plan for you. Deus tem um plano para You você. must be brought before Caesar, Você Paul. deve ser trazido diante de César, Paulo. And because you are my E servant, porque você é meu servo, then everybody on this ship is affected by the one Christian on the ship. então todos neste navio são afetados por aquele único cristão no navio. Hundreds of lives are saved because of one Christian. Centenas de vidas são salvas por causa de um cristão. The prisoner, O the prisioneiro, man in chains, o homem nas the correntes, apostle o Paul. apóstolo Paulo. God's eyes were on that ship, Os olhos de Deus estavam neste navio. and nothing would happen that E ship nada aconteceria naquele because navio. his child was on that Porque ship. o seu filho estava naquele navio. You're a child of God. Você é um filho de Deus. Nothing can happen to you unless God permits it. Nada pode acontecer com você a não ser que Deus permita. You're in the storm, Você está na tempestade, but God controls the storm. mas Deus só controla. And God was not finished with Paul yet. E Deus ainda não acabou com as coisas com o Paulo ainda. You must be brought before Caesar. Você tem que aparecer diante do I have a César. future for you, Eu tenho Paul. futuro para você, You're going Paulo. to serve me in Rome. Você me servirá em Roma. You're going to stand before Caesar in Rome. Você estará diante do César na Roma. Why? Por quê? Because I am God Porque eu and sou I Deus. ordained it. E eu ordenei isso. God is sovereign. Deus é soberano. God is omnipotent. Deus é onipotente. God controls everything. Deus controla tudo. You will appear before Caesar. Sim, você aparecerá diante do You will César. not drown on this ship. Você não se afogará neste navio. I am God Eu sou Deus. and I say it. E eu digo I isso. declare it. Eu declaro God isso. declares it. Deus declara That's isso. why it É happens. por isso que acontece. Hallelujah. Glory to his name. Glória ao seu nome. And indeed, God has granted you all those who sail with you. E de fato, Deus te deu todos quantos navegam contigo. All lives are in the hand of God, Todas as vidas estão nas mãos de Deus. whether they are Christian or Seja que non-Christian. são cristãos ou não. All lives are in his hand. Todas as vidas estão na sua mão. The storm was terrible, A tempestade era terrível, but God was sparing every single man on that ship mas Deus estava poupando todos os homens naquele navio because of the Apostle Paul. por causa do apóstolo Paulo. I want you to look at Paul's final declaration, Quero que você olhe para a declaração final de Paulo. verse 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Amen. Therefore, take heart. Portanto, tenha bom ânimo. Be encouraged Seja tonight. encorajado hoje à noite. Christian, be encouraged. Cristão, seja encorajado. Why? Por quê? Because I believe God. Porque eu creio em Deus. I believe what God has said, Eu creio que Deus tem dito and that it will be just as He said it would be. e que será exatamente como Ele disse que vai ser. I believe
God. Eu creio em Deus. That changes lives. Isso muda vidas. I believe what God has written in the Bible. Eu creio no que Deus tem escrito na Bíblia. I believe God. Eu creio em Deus. No matter about the storm, Não importa a tempestade. I believe God. Eu creio em Deus. That everything that is said in the Bible will be true. Que tudo que é dito na Bíblia será verdadeiro. It will happen Acontecerá. just as God said it would happen. Exatamente como Deus disse que iria Take acontecer. heart. Tenha bom ânimo. Be encouraged. Seja encorajado. If you believe God, Se você crê em Deus. if you believe Se God, você crê em it Deus. will be exactly as God said it would be. Acontecerá exatamente como Deus disse que iria acontecer. Hallelujah. Hebrews 6:17 and 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. In which it is impossible for God to lie. As quais é impossível que Deus minta. With God all things are possible, Com Deus todas as coisas são possíveis. except for one thing. Menos uma coisa. It's impossible for God to lie. É impossível que Deus minta. Everything that is written in the Word of God Tudo que é escrito na palavra de is Deus true. é verdade. I believe God Eu creio em Deus. that it will be just as I was told. Que será exatamente como eu fui contado. Amen. Titus chapter 1 verses 1 to 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. The hope of eternal life, A esperança da vida eterna. which God who